bem-vindo ao Café com Maná, é o terceiro desta série. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Terminamos na aula anterior, ou no café anterior, com uma informação muito clara sobre o estado da terra. Estava ali descrito em Gênesis capítulo 1, verso 2, né? E também em Jó 38, versos 8 e 9. São dois versículos, são versículos assim importantíssimos para entender esse momento. Vimos que a terra por dentro era fogo escaldante, né? Como diz a palavra de Deus. Por fora ela estava completamente envolta em águas e por cima das águas haviam nuvens densas que eram provenientes, cobrindo todo o planeta, que eram provenientes do quê? Das erupções vulcânicas existentes espalhadas em todo o planeta, né? E com muita frequência acontecendo, que cobriam toda a superfície do planeta, né? Toda a superfície dos céus, né? Estava envolto em nuvens bastante densas. E o planeta em si, por baixo destas nuvens, era o que Jó chamou de fraldas à escuridão, né? Completamente escuro, como diz o texto de Gênesis, sem forma e vazia, a terra era uma escuridão, a terra estava em trevas, né? E o Espírito de Deus cobria a face das águas. Então, planeta quente, superfície da terra só mares, só águas, acima disso totalmente escuro e por cima disso tudo aquelas nuvens densas com um planeta bastante instável ainda em constantes erupções vulcânicas. Aí Deus chega neste momento do planeta, né, que eu queria que você olhasse mais uma vez a figura só para você visualizar e guardar. Você pode ver então o planeta nesse estado. E aí nós vamos para a etapa seguinte, né, em Gênesis capítulo 1, verso 3, quando a Bíblia diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui começa efetivamente o universo temporal, né? Nós estávamos na eternidade, num universo invisível, e em algum momento Deus cria o pó da terra, dá início à matéria, ao espaço, e esse criar de Deus foi num tempo chamado princípio, que é um tempo de transição entre a eternidade e o universo temporal, né? Quando os céus e a terra são então criados. E aqui, neste momento, começa efetivamente o universo temporal, quando Deus diz, haja luz, e logo depois fala o primeiro dia, né? Então, este universo temporal, Jesus estava dizendo pela sua palavra as coisas que haviam de acontecer e ser formadas e ser criadas, né? Vimos que quando Deus criou os céus e a terra, o termo usado para criar é bará, quer dizer o que? Criou do nada. Aqui quando ele fala haja luz, a palavra criada não é, a palavra haja não é de criação, não é de geração de algo que não existia. A palavra criada é apareça a luz, haja, aconteça a luz, e houve luz, né? Então veja, os céus e a terra já existiam, mas a terra estava nesse estado, completamente em trevas. E quando Deus fala agora haja luz, Ele está falando do ponto de vista da terra. Por quê? Essas nuvens densas, né, e esse planeta tão instável, com constantes erupções, começou a se esfriar um pouco. Ele começou a ficar mais estável, as erupções já não eram tão frequentes. Então nós deixamos de ter tantas nuvens, as nuvens se tornaram menos densas, a ponto de que começa a aparecer a luminosidade básica no planeta. Luz, que está aqui escrito em Gênesis capítulo 1, verso 3, haja luz, a palavra usada no original é or, que são as ondas iniciais de luz. É uma luz básica, é uma luz fundamental. Quando você chega no quarto dia, a palavra usada para os luzeiros é referente à luz. Luzeiros que eu digo são as estrelas, é o próprio sol, né? As palavras usadas, ou a palavra usada é maor, que quer dizer efetivamente a luz plena, a luz completa como nós a conhecemos. Então, veja,
No primeiro dia da criação, a luz que acontece, não se via ainda o sol, que o sol só vai aparecer no quarto dia, só vai aparecer mais para frente. Não haviam as estrelas, não eram vistas, elas já existiam, mas não eram vistas do ponto de vista da Terra. E aí começou então a aparecer os primeiros feixes de luz, a primeira luminosidade, começou a se enxergar a olhos nus, né? O planeta dentro dele. Ainda apenas o mar, né? Ainda apenas as nuvens em cima e ainda algumas erupções vulcânicas, né? Mantendo essa cobertura, essa vestidura, como diz Jó 38, né? Em torno do planeta Terra. É uma coisa maravilhosa a gente ver a criação de Deus, o que Deus tudo faz pela sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus criando e formando a terra pela sua palavra. Isso é uma coisa que a gente é simplesmente fé, né? Entender e crer que Deus cria todas as coisas pela sua palavra, né? E Jesus é a palavra. Jesus foi o agente criador de todo este planeta, de todo este universo. Ele criou todas as coisas, foi o Senhor Jesus, né? Porque Ele é a palavra, é o que nos dizem os evangelhos. Jesus é a palavra. Então, quando você vê, por exemplo, em Colossenses, na epístola, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, essa epístola ela diz o seguinte, esse texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é aquele que criou todas as coisas. Não há nada que tenha sido criado que não tenha sido criado por Ele. Ele foi o gerador dos céus e da terra, dos homens, dos anjos, das coisas visíveis e invisíveis. Todas elas foram criadas pelo Senhor. Ele é antes de todas as coisas. E uma frase importantíssima aqui: nele tudo subsiste. Ou seja, Ele é aquele que está mantendo esse universo em estabilidade, em equilíbrio. Ele é o Senhor. É impressionante vermos a palavra de Deus, a sua precisão, quando você não analisa um texto isoladamente, mas você compara texto com texto, um texto auxilia no entendimento, na compreensão do outro texto, um texto impede você que esteja compreensões erradas de outro texto. Então, Gênesis, capítulo 1, verso 3, Deus não cria a luz, Deus diz, haja luz, e Ele está se referindo à terra, haja luz na terra, as nuvens se tornam menos densas. Por que Ele está falando da terra? Ele está totalmente se referindo à terra. A terra estava sem forma e vazia. Aí veio Deus, disse, haja luz. Ele começa a dar forma, ele começa a dar sentido ao planeta, ele começa a estabilizar o planeta para que ele possa se tornar habitável, porque até então não era habitável, não havia nada na Terra. Com essas primeiras ondas luminosas de luz, ele torna possível a fotossíntese, que nós vamos ver nos dias seguintes da criação. Aproveite, vá a fundo nessa série, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai aprender muito, vai ganhar convicção e confiança na palavra de Deus, que ela é fiel, ela não mente, ela não engana e ela te explica todas as coisas que você precisa saber e crer, porque Deus é contigo e quer edificar e levantar a tua vida. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota tuas perguntas aí embaixo. Eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba, que você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.